Essa semana eu passei gravidade pros meus alunos. De teologia? Não. Não? Podia ser, inclusive, mas podia não, ser, foi inclusive. pros Vamos alunos fazer da escola. Mas por quê? E, Qual é o cara, assunto? não, é projeto de vida. É uma matéria. Não, Entendi. Não esquece. fala mal, tá? Acho que a gente vai usar essa parte aí. Não, eu falo mal. Quer dizer, não, sim, eu até entendo o porquê que existe, mas. Pô, mas é legal tu, cara, dar aula projeto de vida, mano. Eu acho legal isso aí. É, Professor de história, crente, entendeu? eu sou ruim de projeto. Mas assim, aí o que eu ia falar é o seguinte, presta atenção. Eu confirmei como Gravidade é um filme muito melhor, cara, Ah, do que não, eu acho. Interestelar. Cara, eu não sei dizer, porque eu não acho Interestelar também aquele. Eu acho bom Interestelar, muito bom. E acho Gravidade bom também. Eu não sei, não põe os dois pra competir, não. Acho que os dois são bons. Acho que os dois Então são. tá bom. É porque Gravidade você entende, né? O Interestelar você fica aquele final, tipo, beleza, o amor venceu Não, tudo mas e tal. Interestelar você entende pra caramba. Interestelar é super autoexplicativo. Eu só acho que não, tipo... Ah, mas Agora, você o foi um dos Gravidade, a últimos galera filmes, pô. assistiu como sendo uma parada só, assim... Uma aventura no espaço, né? Uma aventura no espaço. É, Um filme catástrofe. exato. Não, é um Como se filmaço, fosse cara. uma espécie de... Aquele filme do Sylvester Stallone que os caras ficam presos num túnel pegando fogo. Ô, Daylight, cara, sensacional. Daylight, Uma espécie de sensacional. Daylight, só que você não tá preso no túnel, você tá preso na órbita terrestre. Exato. O filme ele Mas é não vendido é. como isso, né? Obviamente ele é vendido Não, como... aí que tá o erro. Oh, Que desde o título, o filme é sobre outra coisa. Gravidade. Tá, por que desde o título? Porque se você pensar bem, Por causa a da gravidade da situação. a gravidade quase não exerce, Gravity. ela quase não exerce efeito nenhum no filme. Ela passa a maior parte em gravidade zero, Sim. entendeu? Exato, De tantos exato. nomes que eles podiam chamar, por que gravidade? Entendeu? Gravity. Por quê? Porque poderia ser assim, cuidado, porque se você chegar naquele nível, a gravidade vai te puxar, você vai ter uma reentrada, vai pegar fogo, né? Aham. Ou então cuidado pra não escapar da gravidade e ir embora e tal. Podia ser uma questão, mas eles nunca têm esse risco no filme, não é esse o risco. Sim, a gravidade não é um perigo ali. E a gravidade não é um tema, a gravidade é mais um tema, a gravidade como força, ela é mais um tema no Interestelar do que no Gravidade. Não é? Porque assim, a gravidade muda o tempo, lembra no Interestelar? Sim, sim. Se a gravidade é muito forte, muda o tempo, os caras vão lá pro planeta com a gravidade maior, cada 7 minutos é um ano, e aí quando eles voltam, o cara tá velhinho, pá. Então tem toda essa parada. A gravidade é super importante no Interestelar. E eles falam várias vezes sobre gravidade. Eles falam, o problema é a gravidade, o problema é a gravidade. Exato. Mas no filme Gravidade, eles não falam de gravidade. Por quê? Por quê? Não sei. Não sei, cara. Então, é isso. Mano, para, Cacau. Agora me diz o porquê, pô. Você quer que eu explique por quê? Claro, eu quero Então vou explicar que você por quê. Explica por quê. Eu quero agora a aula com Cacau Marques e projeto de vida. Agora, por favor. Pelo amor de Deus. Por favor. Cara, Gravidade é sobre luto, Sim, sim. entendeu? Lembra que ela perdeu a filha, né? Sim. Perdeu a Ok. filha. Gente, spoilers de gravidade agora aqui nessa abertura do Né, BT mas Papo. não vai dar spoiler, porque o fim... Gravidade é o seguinte, dá um problema gigantesco no espaço. Não explica a história. Vai direto pra Dá um quem problema viu. gigantesco no espaço e a pessoa fica lá tentando, a protagonista, que é a Sandra Bullock, tenta o tempo... Junto com Ryan George Stone Clooney. o nome da... Ela tenta o tempo todo voltar pra Terra, né? E é isso. Ela tá tentando sobreviver. Não tá Voltar tentando pra voltar pra Terra, gravidade. tá tentando sobreviver. Calma. Voltar pra gravidade. Aí, o que acontece? Mas num determinado momento, no começo do filme, quando tá tudo bem, não deu nada ruim ainda, o personagem do George Clooney pergunta pra ela, do que você vai sentir mais falta do espaço? Porque você lembra que eles estão terminando aquilo lá. Um concerto lá, né? Alguma coisa assim. Né? E aí o George Clooney pergunta, o que você mais vai sentir falta do espaço? E ela fala do silêncio. Eu poderia me acostumar com isso. Toca até uma Zélia Duncan nessa parte, não foi? Brincadeira. No espaço, ninguém vai ouvir, né? Mas lembra que ele tem um rádiozinho que ele Sim. bota pra tocar e entra no... Ele tem um rádiozinho, ele tem uma... Sei lá o que ele tem, um player. E aí entra na frequência de rádio da galera e todo mundo ouve a música que ele tá ouvindo. Mas beleza, aí ela fala, o silêncio, poderia me acostumar. E aí o lance é o seguinte, o filme ele começa com uma panorâmica assim da Terra linda e tudo super quietinho, assim, super silencioso, pá. E aí ela fala, o silêncio e tal.
eu podia me acostumar com isso. Então parece que tem uma paz no silêncio, né? Tá. Uhum. Aí, depois que dá todo aquele rolo, e só estão eles dois, assim, tentando ir pra uma estação espacial russa. Eles estão indo na direção da estação espacial. Uhum. Não, eles dois. Dois. Ele tá eles dois ainda. Ok. Aí eles estão indo lá pra estação espacial russa. Aí ele pergunta pra ela, o que você tem pra voltar pra Terra? Você não tem ninguém pra você voltar pra lá? Você não quer, né? E aí ela conta a história, que ela tinha uma filha e a filha morreu, né? Numa coisa boba, na escola, ela caiu, bateu a cabeça e morreu. E que ela tava no trânsito quando recebeu a notícia. E ela é uma médica, né? E aí, o que ela faz agora? Ela só trabalha e vai pra casa, é tudo que ela faz. E aí, quando ela sai do trabalho, como ela tava no trânsito quando recebeu a notícia, ela não consegue entrar em casa. Então ela vai pra casa e ela fica dando volta de carro sem entrar em casa. Entendeu? Uhum. E é exatamente o que tá acontecendo com ela. Ela tá dando volta ao redor da casa dela, que é o planeta Terra. Ela tá acontecendo a mesma coisa, entendeu? Uhum. E aí, pra ela voltar pra Terra, é uma luta tremenda. E é uma luta, e aí tem todo o estilo de filmagem que te deixa super angustiado. Cara, eu vi no cinema IMAX isso aí. Eu fiquei Cara, eu vou ver de novo esse filme, faz muito tempo que eu não vi. Eu vou ver então, aí olha só, tem uma hora que você fala assim, meu, desiste, mano. Desiste. Abraça o silêncio, entendeu? Porque é muito angustiante. E ela quase faz isso, né? Ela quase desiste. Quer dizer, ela desiste uma hora e depois ela acaba voltando, né? Sim. Então... Cara, eu vi esse filme em 2013. O filme chama Gravidade, Bibo, porque a grande pergunta do filme é o que te prende na vida. O que te puxa pra vida, sacou? O que te puxa pra vida? Qual é a gravidade? Qual é a gravidade? Por isso que um filme que não fala de gravidade chama gravidade. Porque a pergunta é o que te puxa pra existência. E aí, ela traz uma mensagem que é viver sempre é uma luta. Sempre. Desde que você nasce, tem aquela cena dela como se fosse um feto, né? Posição fetal. Essa é clássica. Tipo, ali ela tá em paz, mas todo o resto vai ser uma luta, entendeu? E você tá em paz no ventre, mas na hora que você nasce, já nasce chorando, sabe? Muito bom. É uma luta do caramba. Gravidade está disponível no HBO, ok? No HBO Max. Então, você que é assinante da HBO Max, você pode assistir Gravidade, ou você pode alugar no Google por R$ 7,90, ok? Aí, ó. Na Amazon tá R$7,90 também. Se você alugar no Google por R$7,90, é a metade de um mês de HBO, praticamente. Exato. E aí, você tendo HBO, você pode assistir o quê? Você pode assistir Succession, que é sensacional. Pode assistir Gravidade, pode assistir Casa do Dragão. Essa eu não assisti, cara. Não me pegou muito, mas enfim. Roda a vinheta, legal. Rafa. Bibotalk apresenta BT Papo, uma conversa regada à Bíblia, teologia e risadas. Muito bem. Começa mais um BT Papo aqui no YouTube toda sexta-feira às 11 horas da manhã. E agora também, Sr. Cacau Marques, como podcast no Spotify, Deezer, Amazon e apps de podcast, Apple e também no site bibotalk.com. Isso sim, o Spotify lançar. Cara, então, mas agora tá tudo certo. Não sabemos o que aconteceu, mas agora está tudo certo. Todos os episódios do BT Papo, aliás, todos não, né? Os episódios publicados do BT Papo estão lá no Spotify. Você que só ouve a gente aqui no Spotify, saiba que você está perdendo vários outros BT Papos, porque a gente só botou 3 no Spotify, e esse aqui é o BT Papo de número 17, não sei agora, 16, eu não lembro que BT Papo que é esse, mas tem mais de 10 BT Papos lá no YouTube, aqui no YouTube, você que tá assistindo, olá você que tá assistindo aqui no YouTube, aqui na playlist BT Papo. Sr. Cacau Marques pergunta que vamos responder hoje aqui. Esse é o 17. Esse é o 17. Olha aí, que número, hein? Olha só. A pregação. Ó, a pergunta de hoje é a seguinte. Quem fez foi o Lima Jazz. Lima Jazz. Ó, Lima Jazz, gostei. Lima Jazz. Ela... Também não sabe se é O ou A. Não, é A. Eu tô vendo a fotinho dela porque eu peguei direto do meu Instagram, tá. ok? Beleza. Então, a Lima Jazz pergunta o seguinte. O que quer dizer o galardão relatado em Apocalipse 22:12, uma vez que a salvação é pela graça? A pergunta dela é, o que é galardão, uma vez que a salvação é pela graça? Lima Jazz, facinho responder a sua pergunta. Mentira, ela é fácil, mas dá pra gente desenvolver aqui algumas coisas. Vamos ler, Cacau? Filipenses? É do assunto que a gente mais tem pé atrás. Eu não tenho pé atrás, cara. Tu diz mais pé o povo atrás, sim, que a evangélico? gente menos... Não, nós dois. Que a gente quê? menos, assim... escatologia, né?
A gente não é muito dado É escatologia, mas, cara, então, a gente não é muito da escatologia, é verdade, né? Eu e o Cacau, nós somos posição escatológica, atribulado, né? Exatamente. Né? Você é pré-milenista, pós-milenista, eu sou atribulado, o Cacau também. Tem o pessoal pré-ira, né? Eu descobri que o Guilherme Nunes tem uma... Cara, pré-ira, mano, meu, é muito Eu específico. eu aprendi pré-ira no seminário, meu professor era pré-ira. Eu no seminário era milenista, né? Era luterano, eu só aprendi o que Lutero acreditava e tava tudo certo. Então, foi basicamente isso. Então, o que acontece? Assim, é Apocalipse, obviamente que está ligado à escatologia, mas a gente vai focar na questão do galardão. E vamos ler o texto de Apocalipse? Estou aqui com a minha NVI, vou ler a minha Bíblia do Estudo Thomas Nelson. Ah, a aqui. minha tá ali, ó. Ó, que bonita. Mas Como eu que tô no combina meu com a sua celular camisa? mesmo. A minha é azul clássica. A minha é vermelha, Tá? é. Mas A ela sua é tá ali. vermelha. Eu tô em Isaías. Por que eu tô em Isaías? Porque Apocalipse 22 ecoa Isaías 40, né, irmão? Então eu já tô aqui em Isaías, mas vou abrir lá. Nossa, que coisa cara. bonita. Coisa bonita, hein? Apocalipse ecoando Isaías. Abrindo aqui, enquanto isso você está aí olhando para a beleza do Cacau e a minha. Vamos lá. Apocalipse 22, vou ler o 12. Eu vou ler só o versículo que ela perguntou mesmo, ainda que o contexto é sempre super muito importante. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. A minha recompensa está comigo, né? Ou seja, a ideia do galardão, né? Galardão como uma recompensa. Esse texto aqui, em Apocalipse 22, Cacau, ele é muito claro no sentido do que ele está falando mesmo, né? Jesus vem, e isso todo mundo acredita, eu e o Cacau também. Jesus, ele está vindo. Jesus voltará. E ele vem. Yeshua reinará. Pior que eu não gosto dessa música. Eu gosto dela. Eu gosto a música é muito boa, o refrão é muito bom, mas eu não gosto da teologia da música. É uma das poucas. Eu não sou chato com música, hein, cara. É verdade, pra tu eu gostar passo de um ninguém pano explica danado Deus. pra compositor. Mas essa especificamente. É verdade. Tu gosta de ninguém explica Deus, então tá tudo certo. Ai, meu Deus. Mas vamos lá, Cacau. Um beijo preto no branco. Preto no branco. Manda likes. Preto e branco, preto no branco, não sei. Mas, Preto gente, o que é claro aqui, tá? Essa ideia de uma recompensa, de um galardão, tá em toda a Bíblia Sagrada. No Antigo Testamento, e aqui Apocalipse está ecoando o texto de Isaías 40, ou Isaías 62 também, a ideia de que o Messias, ele vai recompensar os justos. Então há essa ideia no Antigo Testamento, no período intertestamentário, de que os justos serão recompensados pelo Messias. Então isso é meio que uma crença meio basal. Tem uma diferença aqui em Apocalipse 22, não sei o que tu acha, Cacau. No sentido de que, dentro do contexto de Apocalipse 22, está sempre fazendo um contraste entre o justo e o injusto. Então, o galardão e a recompensa que o Messias, né, que Jesus que está vindo trará, segundo o Gordon Fee, que está comentando... Gordon Fee ou não? Segundo quem? Segundo eu li esse carinha aqui, ó. Isso, Grant Osborne, aqui, ó. Tá? Segundo o Grant Osborne, essa recompensa, esse galardão é para justos e injustos, ou seja, o galardão aqui sendo colocado como uma recompensa pelo seu trabalho ou pela sua apostasia, por assim dizer. É por causa também do versículo anterior, né, Bibo? Exato. Leu o 11 aí. O de 1 a 11 é basicamente esse contraste de justos e injustos, Isso. né? O versículo 11 diz o seguinte: continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Entendeu? Lembrando, então, né? E lembrando que eu concordo com o Osborne, isso aqui não é um determinismo, né? Ou seja, é as opções de vida que as pessoas escolheram, né? Viver na imundícia, viver na injustiça, ou viver na justiça e na santidade. E aí tem esse contraste do justo. Aliás, esse contraste, né, do justo e do injusto também perpassa toda a cultura judaica. Isso também é outra coisa muito clara na Bíblia Sagrada e no contexto ali do período intertestamentário. Mas você ia falar uma outra coisa. Não, o que eu ia falar é justamente isso, que esse galardão aqui em Apocalipse, e eu concordo com o Osborne nessa leitura, ele é uma recompensa que vai ter uma recompensa para os justos e para os injustos, ou seja, vai ter vão ser julgadas as obras, né? Só que aqui é o seguinte, no que diz respeito ao galardão para os justos, né? Não está se discutindo salvação aqui em última análise, né? Aqui o galardão não é uma coisa assim que tipo, eu fiz boas obras, então eu vou ser salvo. Não, galardão
e a recompensa, ela não está ligada, em última análise, à salvação. E para fazer, obviamente, essa observação, a gente tem que analisar todo a teologia neotestamentária, para ficar dentro do Novo Testamento, né? A salvação não é pelas obras, isso é muito caro à teologia paulina, à teologia de Tiago, à teologia joanina, né? A salvação no Novo Testamento e na Bíblia Sagrada nunca é pelas obras, é sempre pela fé, assim como nós temos o nosso pai Abraão, né? Mas as nossas obras são importantes. Então, sim, pois é. Mas a pergunta dela, eu acho que tem muito a ver também com o fato de que está escrito no final que é uma retribuição de acordo com o que cada um fez, né? Sim. Então, como essas obras permanecem diante de Deus de alguma maneira no fim, né? Exato. A Bíblia afirma que nós seremos julgados segundo as nossas obras. A questão não é o julgamento, né? Vamos deixar esse texto um pouquinho de lado. Exato. Deu uma travada, né? Não, eu tô aqui, eu tô estático, admirando a sua beleza. Não, aí, eu a sua deu uma sapiência. travada, acho. Você? Não sei, aí eu não sei. Mas vamos lá. Vamos deixar esse texto um pouquinho de lado, já trago ele de volta. Mas assim, nós somos julgados pelas nossas obras e por isso somos condenados. Entendeu? Nós somos julgados pelas nossas obras e por isso somos condenados. Pelas suas próprias obras, todos nós vamos para condenação. Exato. Contudo, nós somos salvos pelos méritos da obra de Cristo. Ok? Perfeito. E aí a grande questão é, como eu vivo depois disso? Então, espera-se daquele que se fundamenta em Jesus que viva uma vida de retidão. Tá? Uhum. Espera-se isso, uma vida de santidade, uma vida de frutificação. Então, ainda que a motivação não seja a própria obra, ainda que essa obra não saia do meu próprio ser como uma decisão voluntária, como, né, mas surja do meu relacionamento com Cristo e da obra de Cristo em mim, a santificação como a obra de Deus em mim, no frigir dos ovos deveria fazer diferença eu olhar para alguém que está fundamentado em Cristo e alguém que não está fundamentado em Cristo, certo? Uhum. Nem sempre é dessa maneira, tá bom? Nem sempre é dessa maneira. Às vezes essas coisas não são dessa forma. As pessoas têm fé em Cristo, mas por viver uma graça barata, por não crerem, ter uma fé fraca e doente, né? Aqui a gente traz Tiago. Não, aqui a gente tem que trazer Tiago para a conversa, porque o lance de Tiago, quando ele fala da justificação pelas obras, né? É justamente isso. Abraão foi justificado pela fé. E ele mostra essa fé através das suas obras, né? Então, assim, uma vida com boas obras, ela testifica de alguém que foi justificado pela fé. Você me diz, eu tenho fé, você tem obras, então mostre-me a sua fé sem obras, eu te mostro a minha fé pelas minhas obras, né? Exatamente. Então, é uma coisa assim que... E o próprio Paulo, né? É porque Paulo e Tiago discutem a justificação, talvez em momentos diferentes ali. Mas a ideia... Paulo não está contradizendo Tiago e vice-versa, né? Ou seja, eles falam só de perspectiva diferente. Porque tanto Paulo quanto Tiago vão falar que a fé é importante e a salvação é pela fé. A salvação é pela fé. Acontece que Paulo, ele está batendo em obras que querem ocupar o lugar da fé. Enquanto que o Tiago está falando assim, gente, como é que vocês têm uma fé que não tem obra? Isso não existe, Mas tem a nova perspectiva. Olha aí, ó, vem para a nova perspectiva não é exatamente isso que Paulo está combatendo, né? Exato. Ele não está combatendo obras que entram no lugar da fé, ele está combatendo obras que fazem distinção entre judeus e gentios. Né? Exato. Aí a gente discute NPP em outro momento. Não, que é possível também. Não dá, mas mais. No fundo são... não mas tem assim, como evitar só que, mas são obras, ô Cacau, ainda que trazendo um pouquinho de NPP aqui, se eu entendi bem. Mas ainda assim, essas obras, elas, de alguma forma, ocupam um lugar salvífico, um lugar que é da fé. Então... É um lugar de pertencimento da aliança, de pertencimento do povo, exatamente, né? Exatamente. Então ainda... Aí a questão, quanto isso significa sobre salvação e tal. Mas a NPP tem outra coisa importante nisso, né?
Pra quem não sabe tipo que a de NPP é festa? Nova Perspectiva de Paulo, tá bom, gente? Tem episódio do Bibotalk aqui, 2 episódios do Bibotalk sobre NPP, um no BTcast, muito legal, explicando o conceito geral de NPP, e um outro no finado podcast Contexto do Paulo On, onde ele analisam textos bíblicos a partir da NPP, tá bem legal. E tá tem bom? mais Se eu um. lembrar, eu Tem vou mais deixar um. aqui. E tem um que é um geralzão, resumindo 5 pontos de vista e tal sobre Paulo, perspectivas de Paulo. Thomas Nelson. Legal, exato, da Thomas Nelson. Tem um livro da Thomas. E é bom ouvir todos, que um complementa o outro. Exato, vou botar legal. os 3 aqui na Mas descrição deste eu vou BT trazer a NPP de volta daqui a pouco. Mas assim, o lance é o seguinte, todo mundo é julgado pelas obras e todo mundo é condenado pelas obras, tá bom? Exato. Todo mundo é condenado. Ninguém só é salvo por elas. Por Cristo, nós somos salvos. E pelos méritos de Cristo e pela obra de Cristo, nós devemos nos santificar. Certo? Exato. Devemos viver de santidade. Deve haver algum fruto da fé. Eu gosto muito dessa fala, que tá tanto em Lutero quanto em Calvino, de maneira quase igual, que é assim, nós somos justificados pela fé somente, mas a fé que justifica nunca vem somente. Né? Então, essa formulação, do jeito que eu falei, acho que é a de Lutero, a de Calvino é quase igual, cara. É muito parecido mesmo. Mas a ideia é que a fé não permanece só. É a fé, isso, a fé que ela vai vir acompanhado com alguma coisa. Exato. Apesar das coisas não garantirem a salvação, a fé que garante salvação traz alguma coisa. Eu acho que é uma boa leitura de Tiago, inclusive. Essa. Exatamente. Só que aí o que vem? Então, assim, poderia-se dizer... E aí Apocalipse faz essa distinção muito grande. Quem é o justo e quem é o ímpio. Tá? Ele vai mostrar uma diferença tremenda de comportamento. Não é à toa que algumas pessoas leem Apocalipse e ficam super preocupados de que no fim dos tempos elas não tomem o sinal da besta. Entendeu? Que seria uma questão de se salvar pelas obras, a de rejeitar, entendeu? O sinal da besta. Então, assim, eu tô salvo, mas a besta me selou, já era. Vou pro inferno, né? Então, porque Apocalipse é tão enfático nessa diferença de natureza entre quem está em Cristo e quem não está, que no final ele ainda vai bater o martelo dizendo essa questão de obras aqui. Eu não acho que esse texto exclua totalmente a questão salvífica. Eu acho que não faz diferença para a teologia de Apocalipse, porque tá tudo muito junto, entendeu? Agora, quando a gente vai para textos que tem mais a ver com justificação, aí a gente vai entender isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, dentro da NPP, né, vamos trazer ela de volta. Esse cacau. Há vários autores tentando discutir qual é o lugar das obras dentro da fé. Porque a gente, herdando de Lutero, a gente teve essa distinção muito grande, né? Entre ler evangelho, entre fé e obras e tal, que é uma coisa que a gente encontra em Paulo, por exemplo, em Efésios capítulo 2, né? A gente Esse texto tem que ser lido, Efésios 2, Cacau. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Nós vamos ter um BT Papo sobre isso, que a gente recebeu uma pergunta, né? Vamos. Vamos. Olha, uma pergunta muito boa, inclusive. Então não vou ler, Não, nem leia. Eu já citei aqui também. Você sabe que eu e a Nath, a gente decorou a Bíblia inteira, né? Sabia disso? Não? Caraca. Pergunta um capítulo, um versículo aí, fala uma referência. Tá, Isaías 3. Não, mas fala um versículo. Eu vou ficar falando Isaías 3 inteiro aqui. Isaías 3 o quê? Isaías 3. Esse aí foi a Nath que decorou. Entendi. Boa. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Alguém segura esse cacau. É porque tu e a Nath decoraram, tá certo? Mas assim, existe uma ênfase hoje no significado da palavra fé junto com a questão da fidelidade. E aí vários autores vão tentar resolver isso. Não sei se é a primeira, mas uma grande obra do N.T. Wright foi sobre isso, né? Paulo e a fidelidade do povo de Deus, né? É justamente sobre essa questão, né? Agora aí a linguagem da fé do Nijai Gupta, que tá saindo em português agora, né? Exato, em junho, lançamento também da Thomas. vai tratar desse assunto e tal. E tem um outro lado, que é o lado lá da visão da graça... Da graça não, do dom, né? Do Barclay. Do John Barclay, né? Que é uma graça que já contém com a expectativa de uma resposta. Né? Exato. Então é graça, mas tem resposta. E tem até a formulação do Bonhoeffer mesmo, né? Da graça barata e da graça preciosa, né? A graça preciosa transforma a vida e tal. Essas coisas. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado quando vai ler textos que vão falar sobre obras, pra gente não cair no erro de tentar fazer toda essa distinção entre fé e obras como se fossem universos separados. Porque isso era muito típico da Reforma por causa do enfrentamento das indulgências, entendeu? Exatamente. Então, tinha um contexto histórico dessa teologia. Agora é uma questão um tanto quanto diferente. E a gente vê a Bíblia agora com olhos e outras perguntas, certo?
Exato. Agora, nada disso respondeu à questão do galardão e a teologia do galardão. Então, esse galardão é só a salvação? Ou tem mais alguma coisa? Então, cara... Me parece que quando eu puxo Jesus, e aí eu tô falando dos evangelhos, tem mais alguma coisa. Tem uma recompensa para os justos, que não é Tem só uma a salvação. recompensa, e Exato. essa recompensa é baseada em obras. E eu entendo assim, tá bom? Eu entendo assim. Eu também sei- não, e eu acho que isso, Cacau, eu entendo perfeitamente assim também. As nossas obras são importantes, sim, nesse momento do eschaton, nesse momento da nossa vida, porque elas revelam, né? Elas revelam Deus. O Sermão do Monte é isso, é viver de tal maneira que as pessoas, elas glorifiquem a Deus, sabe? Então assim, né, a casa no monte, que de lá tudo ilumina e tal. Então as obras, elas são muito importantes porque elas revelam a presença de Deus no mundo hoje, e nos evangelhos, a parábola das minas, não, a parábola dos talentos. das minas ou dos talentos, dos talentos, enfim. Elas vão refletir muito essa ideia de que há uma recompensa, né, para os justos. Porque isso é a teologia judaica da qual Jesus está bebendo e fazendo parte. Essa ideia de que os justos são, sim, recompensados e há uma recompensa. E outros textos também parecem ter isso, né, de que há uma recompensa para os justos. E por tal. A ideia exemplo- da coroa, né, tem várias ideias de coroa e tal. E Paulo vai falar, ainda que o capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, o contexto ali eu ia é citar. da liderança, né? Ali tá muito focado na questão da liderança, de quem planta, de quem rega, de quem E da colhe. igreja também, né? Tá muito ligado ali à questão da liderança da igreja. Mas ali é dito, cara, que as obras serão julgadas e a gente tem que, né, e os líderes da igreja precisam cuidar para apresentarem para Deus obras, né, de matéria-prima, enfim, de ouro, entre outros materiais. Porque pra E gente tem alguns que mencionar vai esse ser texto queimado, aí, né? Que vai ser pra queimado, gente- só que ele não vai ser... O que é legal? Ele vai ter uma obra ruim, né? De palha, de feno, mas ele não vai deixar de ser salvo. Eu acho muito legal isso. É legal a gente mencionar um pouco mais explicitamente esse texto, porque esse texto é interessante, né? 1 Porque Coríntios 3. Paulo- Mas eu 1 queria Coríntios citar 3. Efésios, que eu não achei aqui. É que Efésios, que a gente vai ler, o Efésios 2, mas tu não citou a parte que eu queria. Que, inclusive, nós somos preparados para boas obras. Entendeu? Então que é isso é antes, muito... É antes, a gente é preparado. Então as obras, elas são... Predestinados para boas obras. Exatamente. Então elas fazem parte de quem é eleito. Elas fazem parte de quem é povo de Deus. É o propósito, né? É o propósito desse chamado. Mas aí o lance, assim, em 1 Coríntios é interessante porque ele fala, né? Cada um veja como constrói, né? Se com pedras Exato. preciosas e tal, ou com ouro, ou com palha, porque aí vindo fogo, essas coisas serão purificadas, mas se for palha, vai ser consumido. Exato. Mas será salvo como que pelo fogo. Por quê? Exato. Porque o alicerce é Jesus, né? É isso que ele Exatamente. fala. Isso que é legal. A gente já falou isso aqui em outro BT Papo ou BT Cash e é muito legal. Todo crente em Jesus, ele vai chegar diante de Deus já com uma obra perfeita, que é a obra de Cristo. Isso. Então, porque a salvação está garantida pelas obras de Cristo, pelos méritos de Cristo. Agora, obviamente que as minhas obras também serão julgadas. Só que não para minha condenação. Porque eu não sou porque não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Mas agora, mas então qual é o objetivo de ser julgado pelas obras? Né? Então elas têm algum papel aí na eternidade, né? Que é o galardão, é a teologia do galardão. Que tem isso, das boas obras serem recompensadas. E aí eu acho que tem um texto até mais explícito do que esse, viu, Bibo? Oi? Esse de Paulo, que é Mateus capítulo 10, né? Ou Marcos capítulo 9 também, né? Mateus 10, de 40 a 42. Quem recebe vocês, recebe a minha. Quem recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa do profeta. Quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa do justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa, né? Então fala de recompensas para boas obras, né? Essas recompensas podem ser vistas como locais, né? Obviamente, recompensas já aqui, mas faz muito sentido pensar de recompensas eternas, especialmente por toda uma visão de reino que existe em Mateus, uma visão escatológica que existe nos sinóticos, né? Exato. Então, exato. essas questões todas, elas fazem É a gente pelo pensar tesouro, né? Nosso tesouro no céu e tal. Pode fazer elas uma fazem a analogia. gente pensar que algum tipo de recompensa, e assim, isso não é o centro da teologia bíblica do Novo Testamento e da teologia a respeito da salvação e da glorificação, mas existe essa expectativa, entendeu? Perfeito, perfeito. O que é esse galardão? Nós não sabemos. Não Agora, sabemos. muito do nosso olhar para isso é carregado da nossa visão carnal dos ganhos e das honras e dessas coisas todas. Tem uns E três aí momentos. a gente olha muito isso pela perspectiva
do distintivo, né? Eu vou receber uma coisa de Deus que vai me destacar dos outros no céu. Isso é A uma minha visão coroa, carnal. eu vou ter mais pedra na coroa. Você é a Carmen Miranda celestial, né? Um tijolinho um tijolinho de ouro na minha mansão celestial, né? Exatamente. Então, assim, a gente carrega muito isso, mas não é isso de maneira nenhuma. Alguns vão até dizer, Bibo, não sei se você já ouviu isso, de que essas recompensas serão recebidas e serão depositadas aos pés de Deus. Né? Olha aí. Então, as pessoas vão receber. Então, pare de entregar colocar... no pé dos apóstolos. Agora, você que tá numa igreja que o apóstolo pede pra jogar coisa no pé dele, sai dessa igreja, porque é uma seita, e deixa pra jogar os pés de Cristo depois da eternidade. Exatamente. Então, alguns vão falar até isso, pra não criar essa divisão e tal. Eu não sei, eu não enxergo isso assim de maneira, né? Exato. Bom, eu não sei, não vou falar, porque também Cara, não o estudei Miller muito essa Erickson, linha. tu já leu a teoria do Miller Erickson, que eu não sei se é dele, né, mas eu aprendi na sistemática dele. Ele me fala do lembro. galardão, eu tô até com ela aberta aqui, fala. ele fala assim, que os diferentes graus de satisfação ou recompensas distintas do céu são geralmente retratados como circunstâncias objetivas. Por exemplo, podemos supor que um cristão muito fiel receberá um cômodo bem grande na casa do pai, né? Um crente não fiel receberá um cômodo menor. Tipo assim, a galera que vai morar na kitnet na Nova Jerusalém, foi meia boca. A galera que vai estar de mansão diante do trono, olha aí, né? Essa aí foi a galera fiel. Exato. É por aí, Good Place na Netflix. Horrível, pare na segunda temporada. Não, mas olha só. Ai, meu Deus. Cacau, pelo Já amor vai de brigar Deus. por outro assunto agora. Não, deixa. Aí assim, aí o que ele diz é o seguinte, eu não vou ler toda a teoria dele aqui, talvez a diferença na recompensa não consista em circunstâncias exteriores ou objetivas. Ou seja, não é uma parada que eu vou conseguir olhar, mano, olha lá a coroa do Cacau. Velho, ele nem consegue andar direito. Olha o tamanho daquela coroa do Cacau lá. Meu Deus, olha a coroa do Bibo, parece um kipá, né? Pequenininha, não fez nada quase. O cara ganhou uma tiara, né? Uma tiara, exato. Olha o Bibo de tiara e tal. Não, né, então o Miller Erickson não fala que essa recompensa vai ser algo objetivo, algo assim, tipo, exterior, entendeu? Mas na percepção ou apreciação subjetiva dessas circunstâncias. Então ele vai propor a ideia de que vai ser meio que o grau de satisfação que sentiremos na presença de Deus. Aí ele dá como exemplo um concerto. Para alguns ouvidos, um concerto vai ter uma reação. Talvez até nem boa. Para outros vai ser um grande deleite. Então ele meio que entende assim, que sentiremos a presença de Deus, a manifestação da presença de Deus, de forma diferente na eternidade. Questões mais subjetivas, né? Subjetivas, exato. Ou seja, eu vou lá encontrar o Cacau no céu, cara, tu tá sentindo, cara, que maravilhoso isso aqui. Tu vai olhar pra mim e vai dizer, Bibo, isso aqui realmente é maravilhoso, mas a gente tá sentindo coisas diferentes. Eu não tenho como julgar o tanto que você tá sentindo, né? Porque é uma parada subjetiva. Cara, eu acho legal esses graus distintos de prazer na eternidade. É uma suposição, suposição, né? Totalmente. E assim, aí tem o lance também, Bibo, que assim, as coisas são pra glória de Deus, né? E serão pra glória de Deus. Então, no final, não é pra glória de nenhum de nós, né? Exato. Não, então, e outra, não eu acho que reverberando o que tu tava falando também antes. A gente não pode ficar pensando o galardão como essa recompensa, tipo, eu vou fazer por conta da recompensa. Porque alguns também falam que galardão são títulos que nós receberemos na eternidade, né? Graus de, de autoridade que nós teremos diante, né, do novo céus e nova terra. Enfim, alguns especulam dessa maneira também o galardão. Bem, como nós dissemos antes, não sabemos o que é o galardão. Agora, a gente não deveria ter fica mais perto de Deus, né? Lembra? Exato. Quem né? tá na pista VIP Premium. A gente já sabe que né? Segundo George Whitfield, o John Wesley. Né? Quem tá na arquibancada C, atrás de um pilar, só vê Marcou toca. Só vê os raiozinhos da glória de Deus saindo assim, não vê Deus, sabe? Exatamente. Aí, ó, galera, e tem pessoal que vai estar na sala VIP com Deus, depois que Deus faz a apresentação, vai estar lá atrás. Brincadeira. Não, então assim, a gente não sabe ao certo. E outra, na verdade, o galardão e a recompensa, ainda que seja uma coisa que a Bíblia dá uma certa ênfase, né? Nos evangelhos tem ali a ideia da recompensa. Ela não deve ser o nosso foco, porque o nosso foco deve ser a presença de Deus. E a glória de Deus. Inclusive, aí tem uma outra questão que é Jesus falando, que aqueles que são fiéis e que alimentaram Jesus, mataram a sede de Jesus, vestiram Jesus, visitaram quando ele estava preso, esses que fizeram a ele quando fizeram alguns dos seus pequeninos, sequer têm conhecimento disso quando chegam diante dele. Exatamente. Quando é que eu fiz essas coisas, né? Muito bom. Então,
Por isso que não dá nem pra gente pensar assim, não, eu tô fazendo pelo galardão, mas na verdade quem faz não sabe que fez. Né? Exato. Porque ele não tava com isso na cabeça. E é muito louco, assim, eu penso que boas obras na vida do crente é tipo um ser humano que tá dirigindo um carro. Você dirige, entende? Você simplesmente vai, faz os comandos, você obedece, se você é um bom motorista, obedece às leis de trânsito. Passa a primeira, passa a segunda, nem percebe. Exatamente, você vai ali, é um exemplo, acho que é um exemplo bacana esse, porque quando você aprende a dirigir, você tem toda uma preocupação, né? Retrovisor e tal, coisa nada, e papapá, não sei o quê, e aí você dirige. Eu, na época que eu aprendi a dirigir, eu olhava pro câmbio, né, pra ver onde é que tava a primeira, a segunda. Eu lembro a primeira vez que eu peguei um Volkswagen, foi um horror, porque a ré era diferente para colocar a ré no Volkswagen e tal. Então, assim, cara, depois você simplesmente vai, já tá inculcado, já tá, como é que é, dentro, assim, queria usar uma palavra bonita, assim, já está impregnado em você. Eu penso que a caminhada cristã e a maturidade cristã, ela vai te levar para isso. As boas obras, elas vão acontecendo na sua vida porque é a sua essência. Entende? É a sua essência. Deveriam, pelo menos, né? Deveriam. E aí é a questão daquilo que a gente aprende em Gálatas sobre a gente semear na carne e semear no espírito, né? Sim, sim. Gálatas é curioso porque os que semeiam na carne são os que fazem as questões mais religiosas, né? Como circuncidar e tal. Exato. Guardar certos dias, né? Exato. E o semear no espírito não tem nada a ver com isso. Tem a ver em confiar na obra de Jesus Cristo, então ter uma nova vida que é uma vida em Cristo, né? Exato. E aí expressar o fruto do espírito e não as obras da carne. E sabe onde o pessoal aprende mais sobre o fruto do espírito, Cacau? Opa! No teu módulo na Escola Bibotalk de Teologia. Aí, ó, Legalzinho esse módulo, viu? Não é porque Olha, eu fui gente. aqui, não, mas eu gostei. Não, tá muito legal esse módulo na Escola Bibotalk de Teologia. A gente vai lançar agora o módulo sobre o Espírito Santo. E, ó, eu, Cacau Marques e Guilherme Nunes dando esse módulo sobre o Espírito Santo com uma participação especial. É claro, né? Tem que ter a participação do Gutierrez, porque a gente tá falando do Espírito Santo. E ele é o porta-voz do Espírito Santo aqui no Brasil. Então, cara, sensacional, tá? O Cacau fala muito mais aí sobre uma vida no Espírito, fruto do Espírito, nesse módulo da EBT. Cacau, respondemos a pergunta, certo? Mas aí só pra dizer uma coisa. Pra encerrar, então, Cacau, vamos lá. O que isso afeta a minha vida agora? Porque assim... O que afeta? A gente acabou de falar que não pode, né? Que não pode... Não é que não pode, mas é que sim. Não faz muito sentido fazer as coisas pra receber a recompensa. A motivação, né? Já tá toda... Fica complicada, né? Então, por que existe isso? E aí vem uma questão que eu acho muito interessante. O que a gente deveria fazer é o seguinte... já adiantar os motivos pelos quais nós viveremos a eternidade, entendeu? Nós viveremos toda a eternidade para a glória de Deus. Então já adiantar isso para agora, sabe? Exato. Inclusive a consciência de eternidade a gente adiantar para agora. No mundo por vir, nos novos céus e nova terra, nós não teremos o medo da morte. Nós não teremos o medo da vergonha pública, porque lá nós vamos estar diante da glória de Deus e toda a glória é para Ele, né? As coisas que mais nos afligem hoje não nos afligirão lá no futuro. Exato. Mas as coisas que mais nos afligem hoje são, em grande medida, Bibo, os motivos pelos quais nós fazemos as coisas. Entendeu? Várias das motivações pelas quais a gente faz qualquer coisa hoje são motivações baseadas em coisas que não são eternas, sabe? Logo é eternamente inútil. Eu guardo dinheiro porque eu não quero ficar pobre, né? Mas não vai ter pobreza lá. Exato. Eu faço exercício porque eu não quero morrer logo, mas não vai ter morte lá. Entendeu? Eu faço amizades ou eu trato as pessoas com certa cortesia no ambiente de trabalho porque eu não quero me indispor com ninguém para não dificultar a minha vida, mas não vai ter indisposição. Eu parei na parte do exercício. Eu não posso fazer exercício então agora, já que eu não preciso ter essa preocupação com o exercício? Mas eu não falei para não fazer nada disso, é para fazer, é para fazer. Tá. Mas a questão é que agora, aí a gente pode pensar assim, muitos dos nossos motivadores da vida são características dessa vida muito mundana. Exato. E é por isso que quando a gente pensa no céu, a gente pensa numa coisa super estática. Porque a gente não enxerga mais no céu nenhum dos nossos motivadores, entendeu? Eu socializo na adolescência e na juventude porque eu quero arranjar uma namorada, mas no céu eu não vou ter namorada. Então, assim, entendeu? Então, tudo que me motiva hoje, parece que no céu não existe pra motivar. Mas a questão é que o céu, a gente vai ter uma motivação profunda e eterna para a glória de Deus, que deveria ser a nossa motivação original, desde a nossa existência como seres humanos.
Exato. A gente substituiu a motivação de Deus por todas as outras coisas, entendeu? E aí a gente pensa no céu como aquele lugar onde tá todo mundo paradinho, fazendo as coisas sem nenhum propósito. Que é tipo, Boa. tomando chá, né? Jogando golfe. Jogando golfe, mergulhando em lago, saindo Exato. voando com asinhas de anjo, Pulando né? Coisas em sem nuvens. propósito. Mas é Exato. justamente o contrário. No céu, nós seremos preenchidos de um propósito eterno. E um propósito muito mais visceral e muito mais condizentes com a nossa própria natureza não caída. Legal. E por isso a gente vai ser tomado... Sabe quando você faz um negócio, Bibo, que te enche de satisfação? E quando você faz aquilo, você fala, cara, foi pra isso que eu comecei esse negócio. O Sei. podcast mesmo. Então, quando você Exato. grava um podcast, ou você recebe um feedback, qualquer coisa assim, que te enche de satisfação, você fala, cara, foi pra isso que eu comecei o podcast. Exato. Cara, né, você vai Cacau? sentir isso cada segundo da sua vida Uhum. no céu, quando você estiver glorificando a Deus com absolutamente tudo o que você tem. Porque Uhum. cada átomo do seu corpo só existe pra Deus ser glorificado. Entendeu? Uhum. Inclusive, Então- Cacau, inclusive, uma pessoa até te agradecendo, ela diz assim, ó, muito agredido pelos seus encanamentos. A pessoa foi elogiar o Cacau e o corretor pregou uma peça não na era pra pessoa. você mandar isso, foi no privado, mano. Ah, desculpa. Eu Corta tirei essa o parte print. então, Rafa. Ah, mas foi engraçado. E a gente não tá tirando palha da pessoa. É que só foi engraçado É do porque corretor. O corretor corrigiu. O corretor pregou uma Muito peça agradecido pelos seus ensinamentos e o corretor Isso. colocou muito agredido pelos seus Pelos encanamentos. seus encanamentos. Pô, tá falando Pô. um negócio mó bonito aqui e você me Foi cortou. mal, desculpa. É que você falou do podcast, de receber feedbacks, eu lembrei do você que agrediu a pessoa com encanamento. Mas aí que é o lance, olha só que doido, olha só que doido. Talvez o galardão seja isso, Bibo. Talvez o galardão seja isso. Aqui, vamos lá. Não, peraí. Tela. Descobrimos o que é o galardão. Descobrimos agora. Agora, atenção, esse é o corte. BT Papo revela pra você agora com exclusividade o que é o galardão. Cacau Marques, ajude-nos. Bibo, se no céu nós seremos preenchidos de propósito e cada átomo da nossa existência vai estar cumprindo o seu propósito pleno de glorificar a Deus, o galardão é justamente toda a obra que hoje a gente já faz para a glória de Deus e por isso é a obra eterna. Todas as outras, por outras motivações, não são eternas, então elas não vão nos acompanhar na eternidade. Mas a glória a Deus que a gente já dá agora, ela nos acompanha na eternidade. Entendeu? Então, no céu, cada momento e cada aspecto da minha vida está todo ele voltado para que Deus seja engrandecido. Mas tudo que eu hoje já faço para que Deus seja engrandecido, isso tudo continua comigo para sempre. Porque isso tudo é para a glória de Deus. Talvez esse seja o galardão. Caraca, sensacional, senhor Cacau Marques. Sensacional. Aprovado. Curti essa definição. Vai dar um bom corte, Muito bom. Gente, você tem que vir estudar na IBT com a gente, pelo amor de Deus. E, claro, né, aí, ó, a sapiência desse homem em forma de livro aí. Obrigado, Bibo. Olha aí, ó. Isso é sapiência em forma de livro, rapaz. Não tem um capítulo sobre galardão nesse livro, mas tem sobre Apocalipse. Pode ir. Pronto, olha aí, ó, pronto. E esse é o primeiro de muitos que virão aí, ó. Palavras que transformam, de Cacau Marques. Lições da Bíblia para uma vida de amor e liberdade. Lançamento da Mundo Cristão. O link vai estar aqui, já está em pré-venda. Já tá em Galera, pré-venda. Pode comprar agora, inclusive. Vai lá, ó. E, Cacau, deixa eu falar um negócio aqui que eu sei que tu não vai gostar que eu vou falar, mas eu vou falar e eu não quero nem saber. Vou botar nossa amizade em risco aqui agora, né, pra gente encerrar esse assunto. Difícil, hein? Difícil. Não, mas é o seguinte, galera, só quero dizer, você que é comprador de livros, você talvez esteja reclamando do preço dos livros. Caraca, esse livro aqui só tem 200 páginas, tá R$ 59,90. Deixa eu dizer um negócio pra você, R$ 59,90 é o novo R$ 39,90, tá? Sério, os insumos para a produção de um livro subiram mais de 300%. Foi mesmo. Tá? É. Assim, galera, tá um absurdo, assim. E outra, as editoras não estão assim, elas estão repassando o mínimo para manterem a atividade, tá? Então, ó, e eu Porque conheço essa subida não foi agora, né? Então, assim, Sim. seguraram. segurar, nossa, mano, é que na pandemia, gente, pô, gente, vocês passaram por uma pandemia, né? A OMS decretou agora o fim da pandemia, mas vocês viveram a pandemia aí, sobreviveram para contar a história. E isso afetou o mercado, praticamente todos os mercados. E, sem sombra de dúvida, a produção de livros foi afetada. E, gente, agora chegou um momento que as editoras não puderam mais segurar.
Então, sim, livros de 160 páginas estão custando R$ 59,90. Então, assim, tem uma margem, obviamente, né? Mas essa média de 160 a 300 páginas tem sido essa média, R$ 59,90 o valor, e das mais variadas editoras. Isso porque, né, a Mundo Cristão, a Thomas Nelson são editoras parceiras, ainda mantiveram folhinha amarela, aquela, né, ainda mantiveram aquele capricho. Mas livro como esse do Gutierrez aqui, por exemplo, capa dura, ó, fininho e tal, capa dura. Cara, isso aqui tá caríssimo fazer, entendeu? Ficou lindo, né? Então, Nossa. ficou, não, o livrão do Gutierrez sobre pneumatologia ficou sensacional. Tem podcast, inclusive, sobre esse livro aqui. Então, Essa gente, capa ficou linda demais, cara. Eu ficou falei pra essa ele, fonte, né? Ficou muito legal. Ficou muito legal. Aliás, a Thomas vai lançar um também agora do N.T. Wright, né? Pentecostais discutindo com o N.T. Wright. Cara, Foi. que a capa ficou sensacional também. Então, só queria dizer isso, tá, galera? Ah, meu, tá meio caro e tal. Então, gente, tudo subiu. O livro, uma hora, ia reverberar isso nos livros também. Então, continue abençoando autores nacionais, tá bom? Principalmente autores nacionais. E bons livros, tá? Mas, sim, galera, subiu um pouco o preço. Fico olhando Então, é isso. minha sobrancelha aqui. Olha aí, não, você consegue mexer, isso é uma faceta, o cara mexer sobrancelhas quase que Johnny simultaneamente. Bravo. Johnny Bravo. Não, tu é aquele cara lá que eu nunca sei falar o nome. Daquele clipe, daquele cara lá. Certo. Não faço a É menor isso, minha ideia. Mas gente. tá bem. É aquele do Jewish Gambino, eu não sei o nome dele. Jewish não, é... Childish Gambino. Isso, Childish É. Gambino, assim, This is America. Né? Pô. Sacanagem. Vamos lá, então. Acaba. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser se permitir, com mais um BT Papo. Lembrando que toda terça-feira tem BT Cast, tá bom? Toda terça-feira tem BT Cast e toda sexta-feira tem BT Papo. E lá no YouTube tem videozinhos também intercalando. Tchau. Deus abençoe, galera. É nóis. Tamo together. Bate aqui. Corta, Rafa. Corta essa parte. O que... Desculpa, Rafa. Todo atrasado e eu fazendo piada. Ô, Rafa, Bibo, outra coisa. Sabe como é que eu acho que a gente pode solucionar meu problema de olhar pra câmera? Eu botando um óculos escuro. Ah, não. Aí não. Tu é o cara sério aqui do negócio, pelo amor de Deus. Aí tu vai azagalar? Não, Deus o livre. Não, mas é... Não. Sabe quem É só usava tu- óculos escuro no YouTube quando começou? Felipe Neto. Também. Obrigado, mas eu queria um exemplo um pouco melhor. Quem? Victor Fontana. Então, mas imitando Felipe Neto, não, que é pior ainda. Não, Deus o que livre. imitando o Felipe Neto era de dupla, pô. Era ele com o Isso, ele e o Botelho. Botelho, exato. E ele era o papel assim, meio Felipe Neto. Não, assim. mas eu acho que era justamente pra não ficar olhando pra câmera. Não, mas não, Deus o livre, não. Sem óculos, tá louco, Deus o livre. Sexta-feira, olha só. Sexta-feira, eu saí da escola, a Nath foi trabalhar em São Paulo. Aí a gente tinha um aniversário no sábado em São Paulo. Aí a gente falou assim, pô, vamos fazer o seguinte? Tá passando aquele musical do Lucas Lima, Once. Não conheço. Tá, montaram lá no Teatro Vila Lobos, em São Paulo. E, tipo, acho que a última semana, tá? Falou, pô, vamos fazer o seguinte, vamos na sexta pra São Paulo. Aí a gente assiste o musical e aí dorme por lá e vai no aniversário no sábado e volta, né? Aham. Aí beleza. Aí então, beleza, combinamos, vai ser assim. Então eu saí da escola, fui pra São Paulo, pá. Peguei a Nath, fomos pro musical. Bibo, chegado no musical, pegamos lá o ingresso, pá, entramos, sentamos lá na cadeira, tal, legal, visão legal, pá, antes de começar ali, faltavam 5 minutos pra começar. Aí eu olhando no celular assim, tal, escrevendo alguma coisa, nem lembro o que eu tava Tweetando, escrevendo. no mínimo, com certeza. Não, acho que eu tava no WhatsApp, escrevendo e tal, aí de repente assim, tinha um cara do meu lado, né? Aí ele bateu assim no meu ombro, assim, aí eu olhei e falei assim, você não é o Cacau Marques? Eita, nós. Aí eu falei, sou. E o cara, velho, ele tava lá no BTD lá de Barueri, mano. Caraca, mano. Barueri, claro, lá na IP Alpha. Ele falou que ele não ouve muita gente e tal, mas que o pastor dele gosta muito e ouve, e manda, e pá, e compartilha. E aí ele foi com o pastor dele e tal. E aí eu falei, ó, vai ter BTD de novo em São Paulo. Tava, não, nós vamos, com certeza nós vamos, tal. Que da hora, cara. Foi que da legal, hora, cara. né? Mas, cara, veio o cara do lado, velho. O cara, tipo, Que bom que era alguém que gostasse, né? Já pensou se fosse alguém Seria horrível. Deus Para. me livre. Estragou a nossa conversa aqui agora. Rafa, não pode pôr isso aí.